Bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada pela participação de vocês hoje. Eu sou a Márcia Cota, vou estar aqui como host hoje desse painel. E então eu queria contar um pouquinho sobre a ICF para quem ainda não conhece. A International Coaching Federation é a maior associação global de coaching. Está presente em mais de 100 países e hoje tem mais de 60 mil associados no mundo todo. Nossa missão é promover a excelência e o impacto e o valor do coaching no mundo todo. Essa semana, nós estamos aqui na International Coaching Week, que é a maior celebração de coaching profissional do mundo. E nessa semana acontecerão diversos eventos em mais de 20 idiomas, e aqui no Brasil estamos com uma programação muito legal até amanhã. Eu vou passar aqui no chat para vocês depois, se quiserem participar de outros eventos. A realização desse nosso evento é possível graças aos nossos patrocinadores, e nós agradecemos a todos aqueles que nos ajudaram a realizar esse evento e todos os outros, ao comitê organizador da ICW, aos nossos associados, aos líderes regionais, aos comitês e ao Conselho Deliberativo. Também convidamos vocês a seguir a ICF Brasil nas mídias sociais, e eu vou compartilhar com vocês aqui os nossos links. Estão no chat. Este evento está sendo gravado pela ICF Brasil. E, como forma de preservar os acordos com os palestrantes e os participantes, a gente não está autorizando o uso de robôs de inteligência artificial para gravação ou transcrição dessa sessão. Este evento concede certificado de participação pela ICF e esse certificado pode ser solicitado ao final do evento através do preenchimento de um formulário que também contém a avaliação deste evento. Então, eu peço que vocês, ao final do evento, eu vou compartilhar o link, e que vocês preencham. Se vocês puderem também gravar um vídeo sobre a experiência de vocês nesse evento, isso nos ajuda bastante a divulgar para outras pessoas. Nós estamos realizando também, assim como já foram impactadas aqui duas organizações, uma ação de coaching pro bono, que começa agora durante essa semana. A gente vai estar atendendo líderes da Teto, que está aqui hoje, e da AVSE. Então, para os coaches que quiserem, coaches da ICF Brasil, né, que quiserem participar, eu estou colocando o link aqui no chat também, para vocês se inscreverem. Em virtude da situação que a gente tem aqui no Brasil, a gente gostaria de convidá-los a apoiar duas ações em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui divulgando duas organizações, que é a Cruz Vermelha e a ONG Acendendo Mentes, ambas com ações locais de enfrentamento e ajuda neste momento difícil que o Rio Grande do Sul está passando. Então, se vocês puderem contribuir também como forma de, de, de colaboração, né? Por favor, doem o que vocês puderem. Deixa eu ver o que mais que falta. Então é isso. Os recados são esses. A gente agora vai começar o nosso painel. Nós temos aqui hoje 3 convidados. A Lia, da organização Vagalume, a Laiane Paixão, da Teto, e o Caleb, nosso coach aqui da ICF Brasil. Eu vou pedir para que cada um se apresente. Deixa eu colocar vocês em destaque.
Vou pedir para que cada um se apresente para os nossos participantes e também para a gente se conhecer melhor. Lia, você quer começar? Claro. Bom, primeiro, bom dia a todas, a todos. Bom dia, Márcia. Obrigada, ICF, pelo convite. Meu nome é Lia, eu sou diretora executiva da Vagalume. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Associação Vagalume, mas é uma organização social que atua na Amazônia há mais de 20 anos. E aí eu conto um pouquinho para vocês do projeto, mas é um prazer estar aqui com vocês, escutar também um pouco a experiência do Caleb, da Laiane. Espero que a gente possa trocar bastante. Obrigada. Obrigada, Lia. Laiane? Oi, pessoal, bom dia. Queria agradecer também pelo convite, com certeza será um espaço incrível para compartilhar. Sou Laine Paixão, sou atual gerente de operações na Teto, mais para frente também vou contar mais um pouco sobre a organização. Tenho uma trajetória aí no terceiro setor, acho que é o que eu amo fazer, e o que eu faço agora. E é isso, ansiosa aí para compartilhar um pouquinho com vocês do que foi a experiência, e ouvir também os outros relatos. Obrigada. Obrigada a você. Caleb? Bom dia, oi pessoal. Meu nome é Caleb, sou engenheiro de formação. Hoje trabalho como coach executivo e estou diretor de comunicação e marketing na ICF Brasil. Gosto muito de trabalho voluntário, sempre pude atuar dentro das possibilidades, né, mesmo trabalhando em empresa, e é com muito prazer que eu participo de alguns projetos que a ICF tem, e vai ser um grande prazer aqui ouvir da Lia, da Laiane, né, a gente poder trocar uma ideia, eu do lado de coach, podendo ajudar as lideranças aqui a poderem fazer ainda mais diferença onde estão. Obrigada pela sua participação também. E aí eu queria, então, pedir para vocês contarem um pouco qual é o propósito da organização onde você atua. Laiane, você pode começar? Sim, super. Bom, gente, então a Teto é associada de uma organização internacional, a Tétio. A gente está presente no Brasil desde 2006. O nosso grande objetivo é, através de mobilização voluntária, trabalhar lado a lado nas favelas mais precárias do Brasil. Então, hoje a gente tem atuação em 7 estados e no Distrito Federal, e toda essa atuação nessas comunidades mais precárias são relacionadas a projetos de moradia e habitat. Então, a gente mobiliza pessoas voluntárias nas cidades que a gente atua, identifica através de levantamento de dados quais são as comunidades e favelas mais necessitadas nessas cidades, e a partir disso a gente cria uma relação com a comunidade, com os moradores, as lideranças comunitárias e identificamos quais são as maiores necessidades que essa comunidade tem. De desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de moradias. Então, a gente tem o nosso projeto que é realmente o mais reconhecido hoje, que é o desenvolvimento e a construção de uma moradia de emergência em um final de semana, no qual a gente substitui uma moradia que é feita hoje de papelão, restos de materiais, e a gente substitui por uma casa pré-moldada de madeira. Esse é o nosso projeto mais reconhecido, mas para além disso, a gente tem muitos outros projetos, como, por exemplo, construção de banheiros comunitários, escadas, sedes comunitárias que servem para ter alguma atividade ali naquela comunidade. A gente tem o Escutando Comunidades também, que a gente vai de forma massiva para essas comunidades, levantar dados, ouvir qual é a vivência daquelas pessoas, a história daquelas pessoas. Então, esse é um pouquinho da atuação da Teta. Como eu falei, hoje eu sou gerente de operações, então eu lidero a operação em todos esses estados que a gente atua hoje no Brasil, e o nosso grande objetivo enquanto organização é construir uma sociedade mais justa e igualitária em toda a América Latina, e nós com foco aqui no Brasil. Bacana, muito legal. Lia, e você pode contar da Vagalume? Posso. Então, a Vagalume é uma organização social, ela tem mais de 20 anos, eu acho que são já 22, 23 anos de atuação. A gente trabalha com um projeto de educação e cultura. Então, é um projeto onde a gente desenvolve bibliotecas comunitárias
em comunidades rurais de toda a região da Amazônia Legal. Hoje são 95 bibliotecas comunitárias em 22 municípios dos 9 estados que compõem aí a Amazônia Legal brasileira. E aí o projeto é um projeto que é muito de dentro para fora, né? Então ele parte muito do interesse da comunidade, da necessidade dessa comunidade em ter um espaço para acolher essa biblioteca comunitária. E a partir dessa biblioteca e desse espaço, a gente desenvolve algumas atividades de leitura para as crianças, né? Então, a gente trabalha com uma metodologia onde a gente faz a curadoria de acervo, a curadoria de livros infantis, a gente faz treinamento para mediadores de leitura, né? Então, são professores, merendeiros, agentes de saúde da comunidade. A gente trabalha com essa comunidade para fazer a gestão dessa biblioteca e a partir disso a gente nossa intenção é promover a leitura e criar o hábito leitor para as crianças dessas comunidades. Então são comunidades que estão geralmente bastante afastadas, com uma logística bem difícil de chegar, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho uma equipe indo viajar para Carauari, que a opção ou era 48 horas de barco ou um voo que a gente nunca sabe muito bem quando sai. Então tem uma logística aí difícil, um desafio para chegar. Então, se as organizações sociais têm esse desafio de chegar, o governo, né, o poder público também tem esse desafio, e é por isso que a gente atua nessas comunidades, né? Porque a gente precisa garantir o acesso à leitura dessas crianças, que é um direito deles. Então, a gente tem um trabalho aí grande de chegar e de poder treinar essas pessoas para lerem. Então, é basicamente esse o projeto. Já aí também com alguns outros desdobramentos, né? Assim como a Teto já tem desdobramentos, a gente tem alguns desdobramentos, mas o nosso principal foco é a leitura. Legal. E aí eu fiquei curiosa, porque a Laiane falou que o Teto é uma organização, enfim, que, né, nasceu em outro país e que é uma, tipo, uma filial. Mas como que surgiu a ideia da Vagalume? Como, não sei, você pode contar rapidamente para Claro, gente. não, a Vagalume não, é totalmente brasileira, surgiu a partir de uma viagem de 3 amigas que queriam conhecer o Brasil, né, esse Brasilzão. Então, quando a gente fala de Amazônia Legal Brasileira, a gente está inclusive falando de quase 60% do nosso território, né, então é muito maior do que a gente imagina, né? A gente tem noção, não é só o estado do Amazonas, né? Muitas vezes quando a gente fala também em Amazônia, a gente pensa no estado do Amazonas, e na verdade a Amazônia, então, são esses 9 estados, é composta por 9 estados da região norte. E o intuito era ir viajar, conhecer mais do Brasil, conhecer mais dessas comunidades e poder deixar um legado para essas comunidades. E aí, depois de muito tempo, né, estudando, pesquisando, elas entenderam essa falta de acesso a livros de literatura infantil de qualidade. Então, fizeram essa primeira curadoria de acervo, selecionaram esses livros e foram para uma primeira viagem que durou um ano, percorrendo todos esses estados da Amazônia. E em cada comunidade que elas passavam, elas davam um curso nesse momento, né, há 20 anos atrás, só para professores, e deixavam esses livros, porque a ideia é que aí esses professores podiam fazer essa leitura e ser a ponte entre o livro e a criança. Depois de um ano viajando, elas voltaram para São Paulo. Eu estou em São Paulo, né? Deve estar cada um aí em um lugar, mas eu estou em São Paulo hoje. Elas voltaram para São Paulo e para surpresa delas, tinham milhares de cartas de outras, milhares não, centenas, vai, de cartas de outras comunidades pedindo o curso e pedindo esse acervo de livros. E foi assim que começou a Vagalume. Então, aí elas passaram mais um ano fazendo uma captação de recurso, aí fizeram mais uma viagem e o projeto foi se estruturando, tomando corpo. Hoje são essas 95 bibliotecas aí espalhadas pela Amazônia. Então, começou assim, com um sonho de três jovens de conhecer o Brasil. Que legal, bacana. Caleb, você quer contar um pouco da SF Foundation, já que o seu projeto estava vinculado a eles? Ah, legal. Né? Para nós aqui da ICF, né? A ICF tem um braço que é a fundação e eles trabalham muito no lado do impacto social, né? De como você pode, através do coaching, levar bem-estar para a sociedade. E aí, junto com
parcerias com outras organizações, é possível montar projetos e aí a gente pode, né, como coaches aqui voluntários, participar de projetos de forma pro bono. Lá fora também tem alguns que são low bono e é uma oportunidade tanto de desenvolvimento para a gente como coach, também para a gente poder participar e servir. Legal. É, E aí, falando agora um pouco, começando a conversar sobre o coaching, né? Com que objetivo o coaching foi usado nesse programa, nesse último programa, porque eu sei que a Teta aí teve vários, né? Lia, você pode contar para gente com que objetivo vocês usaram o coaching na Vagalume? Claro, foi bem legal o processo, né? Na verdade, então chegou a proposta da ICF, né, de fazer um trabalho pro bono que estava fazendo com as associações, com as organizações sociais e desculpa. E a gente teve uma discussão bem grande internamente, como que a gente ia abraçar essa possibilidade, né? Porque a gente precisava pensar nas necessidades da organização também, né? E é um trabalho super, super importante, super relevante e foi oferecido para as lideranças, né? Então como que a gente envolve as lideranças para trabalhar, para acompanhar, faz parte, não faz parte do plano de desenvolvimento de carreira de cada um. Então a gente tem um plano de desenvolvimento básico. Queremos melhorar muito, mas determinado dentro da Vagalume. E aí a ideia foi como que a gente usa melhor isso. Então e aí foi conversando entre as gerentes, entre as gerentes, entre a presidente, entre até a governança, né? Então a gente levou também o assunto para a governança e de como que a gente aproveitaria melhor isso. E a gente entendeu que a gente estava com um cargo de middle management, de coordenação, que estava precisando muito desse apoio, né? É muito difícil as organizações sociais, eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com o setor, né? Com o terceiro setor, mas a gente, enfim, vive, né, de captação de recursos. A Vagalume vive muito da captação de recurso anual. Não é uma organização né, que tem uma fundação por trás, que tem um grande investimento por trás. Então é isso, é uma captação no dia a dia e recurso para desenvolvimento institucional, para desenvolvimento da equipe, para desenvolvimento de carreira. Ele é mais difícil de ser captado, né? As pessoas muitas vezes querem apoiar a captação para o projeto na ponta, né? Então, para comprar livro, para dar apoio às bibliotecas, para dar apoio aos voluntários, mas o desenvolvimento da equipe, esse recurso é muito difícil da gente conseguir um projeto que apoie esse desenvolvimento da equipe. E a gente sabe que é isso, sem uma equipe bem mentorada, sem uma equipe bem treinada, sem uma equipe com um plano de desenvolvimento de carreira determinado, também a gente não consegue fazer as entregas que a gente prometeu, a gente não consegue, né, atuar na ponta, comprar os livros, desenvolver os formadores. Então é sempre uma oportunidade muito grande e a gente entendeu isso, que esse middle management estava muito precisando de um apoio, porque começou a fazer gestão de equipe, né? Então, apesar de uma equipe pequena, com uma ou duas pessoas, mas tinha já uma gestão de equipe e precisava de um apoio, de uma mentoria, de um coaching mesmo, né? Para o seu desenvolvimento. Então foi mais ou menos assim, não quero pegar muito tempo, eu quero ouvir a Laiane e o Caleb também, mas aí a gente se apoiou nesse middle management e foi muito legal, a gente teve muitos resultados, inclusive porque para muitas pessoas foi a primeira vez que estava tendo a oportunidade de ter contato com o coaching, do objetivo do coaching, então foi bem importante. Laiane, conta pra gente, então. Não, compartilho muito dos sentimentos que a Lia já trouxe. Eu não estava no processo de negociação, então chegou para mim como uma oportunidade de viver a experiência do coach e chegou para mim muito com essa oportunidade de desenvolvimento
meu enquanto liderança da organização. A gente também tem muito essa dificuldade de conseguir captar para desenvolver as pessoas, e a gente entende que o nosso principal recurso são as pessoas, são as lideranças que a gente tem. E chegou para mim muito com essa ideia, né, de me desenvolver enquanto liderança. Eu estava assumindo um novo cargo na organização, mas principalmente o desenvolvimento dos meus potenciais, do que eu já tinha enquanto liderança, de potencializar a minha bagagem e especialmente o meu autoconhecimento. Então, como que eu trabalhava para desenvolver o que eu já tinha de potencial, que eu já tinha de fortaleza, assim. Então, estava um pouquinho do outro lado, não participei dessa parte de negociação e de pensar, já cheguei com essa oportunidade de viver, de fato, essa experiência de desenvolvimento. Legal. E acho que essa é a riqueza do painel, né? A gente tem aqui a Lia como, né, parte da gestão da organização, a Laiane como uma pessoa que recebeu o coaching, e o Caleb como o coach, né? E aí, Caleb, como foi no seu caso? Uma das coisas legais, né, o programa internacional que eu participo, terminou recentemente, eu descobri através de rede social da própria ICF Foundation. Aí me inscrevi, passei por um processo de seleção e tudo muito legal, tudo bem estruturado, bem comunicado. Localmente também, né, apareceu uma oportunidade, eu me inscrevi, aí também depois fui chamado. Então, assim, é, aqui é muito de você poder ver que tem oportunidade, igual agora a gente tem, né, com a ECW, a gente tem aqui uma oportunidade também de coaching pro bono para quem quiser participar. É isso, né? Você se inscreve e depois vai ver se você se qualifica e, em cima disso, ter a disposição, né? E depois tem todo o processo estruturado. Acho que uma parte muito boa é a gente ver como o processo não fica solto. Então, não é uma coisa simplesmente você chega lá e vai fazendo, tem acompanhamento, tem grupo, você acaba conhecendo outros coaches. No projeto internacional que eu estou participando, estou em contato com outros coaches de outros países. Então, essa troca é muito rica. A gente vê, né, essa união da comunidade de coaches ao redor do mundo trabalhando de forma para ajudar a sociedade a ser melhor. Legal. E aí, a Lia, você já comentou um pouco, e a Laiane também, sobre os resultados que vocês alcançaram com o coach. Alguma coisa que, que você gostaria de mencionar, assim, algum resultado visível, comentado entre vocês? Eu acho assim, posso vir, Laiane, quer falar? Eu acho que tiveram alguns resultados, né? Acho que foi bem positivo. A avaliação do grupo que participou foi bem positiva. Acho que primeiro assim de conhecer, né? De conhecer a possibilidade, porque a gente não tem acesso muitas vezes. Então, a possibilidade de ter acesso e usar isso, inclusive, como um incentivo de desenvolvimento de carreira mesmo, né? Então, é uma forma da organização, da Vagalume estar investindo na carreira das pessoas. É isso, as pessoas hoje, né? Hoje não sempre, mas enfim, são essenciais para o nosso trabalho. Então, é uma forma de estar investindo na carreira deles, né? Então, isso foi muito reconhecido. E algumas ferramentas, né? Cada um trabalhou muito próximo com o seu coach para determinar quais seriam os indicadores de sucesso e quais ferramentas cada um teria que desenvolver. E hoje no dia a dia eles verbalizam isso, né? No dia a dia do trabalho eles falam: "Ah, não, porque eu conversei com o meu coach, então eu preciso tomar cuidado quando eu falo um pouco assim, então eu preciso fazer". Então você vê que eles internalizaram, né? Eu acho que isso que foi a gente vê no dia a dia que eles estão trabalhando com as ferramentas desenvolvidas durante as sessões. Uhum. Gerou essa autoconscientização, né? Do que precisa Exato. prestar atenção e do que estão desenvolvendo. Legal. Laiane, e aí, você? Bom, eu acho que eu posso trazer alguns pontos pessoalmente falando, Uhum. e para a organização também. Para mim, com certeza, o maior ganho foi conseguir ter um tempo reservado para olhar para mim e para o meu desenvolvimento. Eu não sabia o quanto isso era importante. Explicando um pouco o contexto, eu estava entrando na Teto depois de 7 anos em outra organização voluntária,
mas que eu já estava confortável num lugar de liderança. E aí entrei na Teto para liderar mais de 100 pessoas em 2 estados diferentes, com muitos desafios novos. As pessoas não me conheciam, eu não conhecia as pessoas. Então, naquele momento, eu me sentia muito desconfigurada enquanto liderança. Achei que eu já mandava muito bem em várias coisas, e aí vieram os desafios. E esse processo foi muito importante para mim, para eu entender que eu precisava aprender e reaprender constantemente, ter paciência comigo mesma nesse processo, e tirar esse tempo para olhar para mim. Eu sempre chegava assim muito feliz de saber que naquele momento eu ia refletir sobre a minha experiência, refletir sobre as minhas possibilidades de desenvolvimento. A gente vê o tempo todo que a liderança é muito sobre o outro. Então, eu estava pensando o tempo todo nos resultados que eu tinha que gerar, nas comunidades que eu estava atuando, nas pessoas que eu estava liderando, mas eu não estava pensando o quanto é, o meu perfil enquanto liderança, os meus potenciais, as minhas fortalezas, os meus pontos de atenção influenciavam nisso tudo. Eu não conseguia me enxergar dentro desse sistema e o processo foi muito importante para isso, para ver que talvez os meus pontos de atenção fossem refletidos diretamente na minha equipe, em coisas que eu estava achando ruim, que eu estava reclamando, que as minhas fortalezas também. Então, era um processo muito de reconhecimento, esse processo de paciência é muito importante, porque chega um momento que eu pensava, nossa, eu já sabia isso, eu já desenvolvi isso, por que que eu estou voltando? E é assim, são novos desafios, são novos contextos, então acho que foi muito importante. Tinham coisas muito simples, assim, que eu fui aprendendo no processo. A Mary, que era minha coach, sempre que eu chegava, que eu estava muito nervosa, ela sempre percebia, e ela me ensinou a respirar, que é uma coisa que a gente faz naturalmente. Ela falou, ó, quando você tiver com um desafio, uma decisão muito difícil para tomar, tenta fazer essa respiração. E eu, nossa, quanto isso é importante, porque você vai conseguir pensar de uma forma mais fluida, tomar decisões de uma forma mais tranquila. Então, acho que são esses principais pontos, assim, sobre mim, que eu retomo sempre. E sobre a organização de forma geral, acho que especialmente esse olhar para as pessoas e esse olhar para as nossas lideranças. A gente lida o tempo inteiro com a crise, né? A gente lida com a extrema pobreza, a gente lida com um tema que é muito difícil de digerir todos os dias. Então, tomar justamente esse tempo para a gente olhar para o nosso desenvolvimento, para os nossos potenciais, o quanto que isso está impactando na nossa vida, pessoalmente falando também, isso tem sido um processo muito importante. E eu sou muito promotor na TED, eu fico querendo que todo mundo que eu lidero faça, porque realmente dá para perceber a diferença das pessoas que conseguem se dedicar a esse processo também. E eu acho que esse entendimento é muito importante, de entender que é um processo meu, que cada um vai viver de uma forma também e ter esses possíveis desenvolvimentos. Acho que é isso. Muito obrigada, que lindo. Caleb, e você, como coach, assim, o que que você levou desse processo aí, principalmente esse que com uma organização internacional, organizado pela ICF Foundation? É, rapidamente, né, contando esse projeto internacional, é para uma grande organização sem fins lucrativos norte-americana que tem a missão de inspirar, capacitar e conectar líderes que estão trazendo transformação para o mundo. E o coaching faz parte de um programa de liderança de líderes ascendentes, um programa global. E aí eles, né, chamaram e fizeram a parceria com a ICF Foundation para poder ajudar no desenvolvimento desses líderes com 6 sessões de coaching. E acho que uma das coisas mais interessantes é a gente ver, primeiro, projeto internacional, você tem uma cultura diferente. Então, mesmo eu acabei trabalhando com uma pessoa que é brasileira, né? A gente fez as sessões em português, mas olha só que interessante como a cabeça da pessoa já está formatada por uma cultura diferente da nossa. E então, essa troca cultural é muito rica, é uma visão de mundo diferente também, né? Acho que a gente, como coach, tem a oportunidade de sair um pouco do nosso mundo e vivenciar um pouco dos desafios que cada líder está passando. No projeto aqui no Brasil também é a mesma coisa. Então, só da gente saber, né, de poder estar vivenciando essas experiências diferentes, apoiando essas pessoas para elas poderem, né, no meio do turbilhão de demandas que elas têm, né, das pressões do dia a dia, e ter uma oportunidade de ajudá-las a pensar, a tomar decisões melhores, é muito legal.
porque acho que aqui a gente sai um pouquinho também do nosso próprio mundo, né? E uma das coisas mais gostosas é você, quando termina, você fala, puxa, que bom, tô contribuindo, sabe? Eu tô ajudando quem ajuda, tô cuidando de quem cuida, e isso acho que dá um gosto muito grande. E também uma coisa muito legal, a gente vê que, puxa, as pessoas estão fazendo tanta coisa, mas elas são gente como a gente também, né? E talvez às vezes quando a gente olha um pouco o trabalho social, a gente acaba, né, fantasiando, romantizando as coisas, mas no final são pessoas como a gente, né? Comem, bebem, dormem, têm dificuldades, tem dia bom, tem dia ruim, né? Então desafios diferentes. Eu acho que trazer essa humanidade de volta é muito bom, né? E muito recompensador aqui em todos esses projetos. Então eu tenho aprendido muito e tenho gostado muito dessa experiência. E especialmente de poder, né, sair um pouquinho do mundo corporativo, que a gente, às vezes, né, quem trabalha mais com coach executivo e tudo, você já está mais ou menos acostumado com certas coisas, daí você olha parâmetros diferentes e fala, gente, olha só, né, é, como é importante a gente poder estar aqui para ouvir, poder conversar e poder ter essa interação. Então, tem sido um processo, eu recomendo realmente para todo mundo que quiser participar, vale muito a pena. Maravilha. Obrigada por fazer propaganda também do que a gente faz. Márcia, posso só complementar? Claro, fica à vontade. Não, Fiquem. pensando nisso, né, que a Laíra e que a Lab falaram, eu acho que às vezes é isso, né? A gente está nas organizações sociais e a gente tem um propósito, né? A gente tem um propósito muito claro, né? Então, a Laiane falando, né, da extrema pobreza, a gente fala da vagalume, né, da dificuldade de acesso, né, de escolas rurais totalmente abandonadas, né, pelo poder público, enfim, classes multisseriadas com crianças de 5 a 15 anos, todas no mesmo ambiente escolar, né? Então a gente fala dessas dificuldades e a gente enfrenta essas dificuldades e a gente tem esse conflito, né, nas organizações sociais, né? Então você tem o propósito, você tem a causa, você tem a realidade da causa, mas são profissionais que também precisam se desenvolver, que também precisam pagar boletos, que também precisam, né, ter o estímulo. Então, eu acho que essa possibilidade de, de ter acesso ao coach né? Por que os executivos e as empresas podem ter, né? A gente também tem funcionários e tem equipe que precisa, né, se desenvolver. É isso, o depoimento da Laiane é super especial, né? Poder ter acesso às ferramentas que as grandes empresas têm também e cruzar com esse cenário do propósito, das causas, das organizações sociais que às vezes são mais complicadas ou não, né? Uhum. Legal, sim. E aí eu queria saber como que essa experiência com a ICF e com o coaching impactou ou mudou a sua percepção sobre o coaching, né? Porque nós somos realistas aqui, sabemos do que é falado aí no mundo sobre coaching, nas mídias sociais, e a gente também escuta dos nossos clientes, às vezes, uma impressão que eles já tinham, enfim. Então, eu queria saber de vocês, Lia e Laiane, né, o que mudou ou não, né, sobre o que é coaching, para que ele serve, como funciona. Laiane, quer começar? Sim, posso começar. Então, foi minha primeira experiência. E quando falaram realmente a palavra coaching, quer fazer o coach, a gente tem com essa oportunidade, já me veio na mente aqueles vídeos que a gente tem nas redes sociais, né? De uma pessoa falando para várias outras. Eu já não entendi muito bem como era, e que eu fui depois, não, mas como é que vai funcionar? Não são espaços que vocês vão ter, individuais. E aí eu só fui compreender mesmo no meu primeiro espaço. E aí teve uma coisa que me marcou muito, até comentei em outro momento que eu estava falando, que foi quando a Mary trouxe que era um processo meu, sobre mim, e que eu ia desenvolver as metas que eu gostaria de alcançar, e que ia ser no meu ritmo, sobre a minha disponibilidade, sobre a minha dedicação. E eu nunca tinha pensado o processo de coaching assim, achei que era uma coisa mais geral, falas ali para mais pessoas, enfim, eu não sabia que podia existir essa possibilidade de algo mais focado nesse desenvolvimento pessoal. Então, acho que essa foi a principal mudança que eu tive, assim, de percepção, que foi realmente entender
o que é de fato, né? Que era muito essa troca, esse processo de escuta. Então, esse tempo que eu tinha para falar, tô me sentindo dessa forma, que era uma coisa que eu não podia falar, talvez, com as pessoas que eu liderava, um espaço para ser vulnerável, um espaço para chorar, e para pensar o que fazer com tudo isso, o que fazer com esse sentimento, o que fazer com isso que eu estou querendo desenvolver. Era um espaço para ter ideias, para criar. Então, acho que para mim o principal é que era isso, assim, era um processo muito focado em mim, no meu desenvolvimento, mas especialmente também como isso estava afetando o meu entorno, né? A organização em si, o meu papel enquanto líder. Então, acho que muito esse entendimento desse processo individual e como que isso afeta o coletivo também. Legal. Lia, e você? Eu acho que na Vagalume não, foi um pouco. Acho que a primeira reação é sempre essa, né? Então, vamos fazer coach, como vai fazer coaching, como que a equipe vai receber isso? São mais horas que a equipe vai precisar trabalhar em outra coisa, porque né, a liderança está oferecendo, não tenho tempo. Enfim, tem sempre uma primeira reação, assim, né? E acho que isso foi muito bem conduzido também, tanto pela equipe da ICF que estava apoiando, né, o projeto, quanto pelas gerentes, porque a gente participou muito do processo. Então, as gerentes também entravam muito nas reuniões e a gente teve uma configuração que a gente teve as reuniões, eu não sei se ela teve, mas a gente teve algumas reuniões que era tripartite, né? Então, teve a gerente, o coordenador e o coach, né? Então, acho que isso foi muito importante também para alinhar essas expectativas, para alinhar o que era esperado, para saber que a liderança, né, também estava engajada no projeto, então a liderança também estava vendendo o projeto, né? Então quando chega, a primeira reação é assim, coaching, é sempre os vídeos da internet, né? Mas entender que a liderança estava junto, engajada, estava recomendando, acho que também deu uma robustez para a equipe se engajar e participar e de verdade, assim, foram só elogios de todas acho que foram 5 pessoas, foram 5, 6, foram só elogios. Todos avaliaram muito bem a oportunidade de poder ter participado. Legal. Tem uma pergunta aqui da Juliana no chat, que eu vou aproveitar, porque acho que tá bem conectado com isso que a gente está falando. Considerando a percepção que vocês tinham antes e que passaram a ter depois da experiência com o coaching, o que vocês acreditam que podemos melhorar em termos de comunicação e posicionamento para que se amplie uma percepção mais adequada e realista do coaching, né? Aí para fora, para o mercado, eu acho que é isso, né? Deste nosso universo transformacional. Eu acho que assumir que essa percepção existe e montar realmente um plano de comunicação que jogue um pouco com isso. Isso aqui é o que vocês acreditam que é coach, isso aqui é o que é de verdade. E aí ter depoimentos. Depois que as primeiras pessoas começaram a fazer e falar sobre na Teto, todo mundo quer fazer. Se hoje a gente abrir um formulário de interesse, todas as pessoas contratadas vão querer fazer. E do voluntariado também, porque a gente teve esse programa também para o voluntariado. Então, acho que entender que existe sim essa percepção e falar que, na verdade, pode existir essa outra modalidade, mas o quanto é totalmente diferente o processo, o quanto é um processo de desenvolvimento seu para a organização, para as empresas, enfim, para o mercado. Eu acho que baseado muito em depoimentos e relatos é muito importante o que a pessoa era antes, o que a pessoa se tornou depois. É, Acho que as pessoas podem ter muita curiosidade de como funciona esse processo também. Também aconteceu na Teto esse espaço que ia a liderança em conjunto com o liderado e passar quais são as metas em conjunto e tal. Isso é muito importante, isso olhar para pessoas é essencial. Tem muitas pessoas que a gente trabalha, inclusive externamente, a gente já chegou a comentar, nossa, se essa pessoa tivesse um espaço ali de desenvolvimento, quais potenciais essa pessoa não teria? E a gente não está acostumado a olhar para isso e naturalizar esse processo. Então, acho que um pouquinho isso. Maravilha.
Lia, alguma ideia? Não, acho que só complementando, eu concordo total. Achei a ideia ótima de falar, né, de assumir o lugar. Achei a ideia ótima. Mas só de compartilhar, eu acho que na Vagalume, quando veio a proposta, a minha primeira reação foi procurar as outras ONGs que já tinham sido assessoradas para pedir opinião. Então, quando a Laiane fala, né, de falar por quem já passou pelo processo, eu tive essa reação, né? Porque aí é isso, oferece um trabalho pro bono que toma tempo, toma energia, né? Então eu fui conversar com outras organizações que tinham sido assessoradas de como tinha sido a experiência delas. Então eu acho que essa coisa do depoimento de quem já passou pode ajudar muito realmente na comunicação. Legal, obrigada. É, tem mais perguntas aqui. Espera só um pouquinho. Eu vou voltar para as perguntas no chat, mas só vou colocar aqui a minha última. Na sua opinião, de que maneira o coaching é um agente de mudança social? Ou pode ser? Posso começar? É, Acho que o primeiro ponto é isso que eu trouxe em algumas falas, que é o quanto esse olhar para dentro é importante, e o quanto a gente não está habituado a falar sobre isso. Muitas vezes a gente quer se encaixar em, em um padrão ali para poder ser aceito de alguma forma. Eu vivi muito esse processo de, não, eu tenho que ser essa liderança, eu tenho que falar isso porque eu acho que é isso aqui que vai agradar. Quando ser eu mesma fez muito mais sentido para mim e para minha equipe. Quando eu aceitei que tá tudo bem, eu tenho esses defeitos aqui, vou desenvolver, em algum momento talvez não. E eu fico pensando muito nisso acontecendo de forma massiva. Isso acontecendo das pessoas assumirem, né, quem são de verdade. E esse processo, o quanto é importante. Acho que isso faz toda a diferença. Acho que isso tiraria um pouco das nossas ansiedades, isso tiraria um pouco dos nossos julgamentos, isso faria a gente ser melhor, viver mais leve. E esse processo aconteceu muito comigo. Traçar as pequenas conquistas que eu queria, e ver essas conquistas sendo realizadas e como isso estava impactando o todo foi muito importante para mim. Ver que sim, eu tinha capacidade de ter um espaço de feedback, que eu estava morrendo de medo. Mas qual era o passo a passo que eu tinha que dar para chegar nesse lugar? É, Ver as pessoas mudando a percepção do que era um cargo de liderança na TEP e querendo fazer parte disso, também foi parte da minha transformação. Então, eu acho que é muito sobre explorar esses nossos potenciais, olhar para si. A gente sempre fala sobre o que a gente precisa desenvolver, mas a gente nunca olha o que a gente já tem desenvolvido, o que a gente já é muito bom. Então, eu penso muito num coletivo, assim, por isso que eu sempre falo que eu queria que todo mundo da Teta fizesse, porque realmente isso faria toda a diferença. E eu acho que é muito sobre isso, assim, olhar os nossos potenciais, e isso de forma massiva acontecendo, com certeza é uma transformação incrível que a gente pode fazer. É desenvolver pessoas melhores em diversos aspectos. Pessoas preparadas a lidar com a crise, pessoas preparadas para dizer não, pessoas preparadas para assumir o que precisam desenvolver. Eu poderia listar 1 milhão de coisas diferentes aqui, mas especialmente pessoas que conseguem reconhecer quem são, aceitar quem são, e encontrar nisso um grande potencial. Acho que eu vejo isso. Lindo, obrigada. Só complementando, eu acho que, né, pensando do ponto de vista mais institucional da organização social, que é, né, que é esse grande agente de mudança social, e eu já falei um pouco disso antes, eu acho que é isso, é do ponto de vista de desenvolvimento institucional das organizações sociais e do terceiro setor, né? Então, o terceiro setor, ele ainda sofre muito de uma possibilidade de apoio para desenvolvimento institucional, né? Então, para desenvolvimento das pessoas, para desenvolvimento das lideranças, né? Geralmente são lideranças que precisam ter outros skills
porque você lida com pobreza, você lida com, né, com miséria, você lida com questões sociais, não que todo mundo lida com isso no Brasil no dia a dia, né? Mas no sentido de que é isso faz parte do seu dia a dia como agente de transformação, né? Então, poder apoiar essas organizações dessa maneira, né, pro bono, onde a gente tem o desenvolvimento da equipe, eu acho que isso já é um grande agente de mudança social, né? Tá apoiando pessoas que precisam desses skills para poderem fazer os seus propósitos, as suas transformações, né? Então, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que a gente precisa de bons apoios, né? Bons profissionais, boas empresas, boas que apoiem as organizações sociais do ponto de vista de desenvolvimento institucional mesmo. Uhum. Legal. Caleb, quer falar alguma coisa? Aqui eu acho que um desafio, né, para quem é coach, os coaches às vezes chegam e não sabem direito o que é o processo, né, então, e muitas vezes receberam de presente, então também não sabe direito como lidar e podem ter imagem, então acho que pra gente tem muito disso, né, de a gente não chegar a pensar, puxa, olha, já vão receber uma coisa maravilhosa, já que a gente gosta, né, a gente é suspeito para falar, mas da gente também tem um pouco desse papel, né, como coach de, puxa, dados os desafios que eles têm, eu também preciso vender para a pessoa, né, de certa forma, que o valor que vai ter, né, trazer para ela, porque faz parte de uma nova cultura, de algo diferente que talvez muitas vezes nunca tiveram. E eu acho que isso é muito legal, porque daí, à medida que o processo passa, no final a pessoa mesmo conta, olha, no começo estava mais cética, eu não gostava, achava que não ia agregar em nada, agora, opa, que legal. Ou, eu achei que ia ser outra coisa. Então, acho que para a gente tem um papel muito bom, né, da gente poder, entendendo essas situações, de poder depois ouvir o feedback também, né? Então, eu sempre peço feedback, né, dos coaches para falar, poxa, conta um pouco, né, como é que tá te ajudando tudo, até para saber como posso fazer, né, uma prestação de serviço melhor e ver como eles conseguem refletir melhor, ou se perceber melhor depois disso, né? E certas coisas que fariam automaticamente agora fazem um pouco diferente, porque já entendem melhor o impacto que trazem, né, nas suas ações, isso é muito legal. Legal. Acho que isso foi fundamental no processo, essa transparência entre os coaches e os coaches e a gerente que fazia parte. Então, esse processo todo de conversar, de entender o que era o processo e dessa troca foi essencial para o sucesso. E reforço, assim, no final, todos avaliaram muito bem a experiência. Legal. Muito bacana. A Camila tinha comentado aqui, Lia, do que você falou, né? Que não basta só amor à causa, ao propósito, né? Isso não é suficiente. Tem aí outras necessidades também, né? Exatamente. Legal. Vou abrir aqui, a gente tem uns minutinhos de pergunta, e eu vi que tinha uma pergunta da Vera aqui. A Vera. Na experiência de vocês, como é um programa pro bono, como vocês percebem o grau de comprometimento dos coaches? Pergunto isso porque já participei de programas como coach voluntário e nem sempre havia uma preocupação em respeitar as agendas marcadas. Vocês vivenciaram alguma coisa disso? Bom, da minha parte, não. Assim, eu era muito. Acho que é muito dessa venda inicial, talvez, que o Caleb trouxe, de por que que isso é importante. Esse processo é muito sobre você. E eu tinha plena consciência de que se eu desmarcasse, se eu faltasse, se eu fosse responsável nesse processo, quem ia perder era eu, completamente. E aí, com outras pessoas, quando pessoas que eu liderava começaram a fazer também, eu acompanhava muito de perto e garantia que essas pessoas estavam participando, que essas pessoas estavam fazendo. Se por um acaso já aconteceu de alguma precisar desmarcar, elas não falavam só com o coach, elas iam me avisar, ó, tive que desmarcar porque eu vou estar na comunidade X dia, mas já está remarcado. Eu falei, muito bem. Então, eu acho que tem um pouco desse alinhamento também com a própria organização. Então, a gente não quer perder a parceria porque tem uma pessoa que está sendo irresponsável no processo. Então, a gente tem que cuidar para que isso aconteça. E eu acho que é realmente esse alinhamento de expectativas e responsabilização de todas as partes. Obrigada. Eu concordo, eu acho que assim a liderança precisa estar muito comprada e engajada, porque
Porque, óbvio, é responsabilidade do coach, mas é isso, para a gente entrou no plano de desenvolvimento de carreira das pessoas, então também tinha uma corresponsabilidade com quem estava participando. Óbvio, a gente teve problema de agenda, teve problema de agenda, tinha gente em campo, tinha gente que justo na época estava com férias marcadas, então adiou um pouco, né? Tem as suas adaptações, mas eu acho que a liderança precisa estar comprada, precisa estar acompanhando e colocar, sim, né, como a Laiane falou, a responsabilidade nos outros, porque não é porque um foi responsável que a gente vai perder essa oportunidade como organização. Então acho que precisa ter esse alinhamento e esse engajamento da liderança no processo. Acho que esse foi um dos nossos fatores de sucesso, com certeza. Maravilha. Gente, passou muito rápido, são 11h25. Eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem dar os seus últimos recados, comentários, para eu poder encerrar depois. Se quiserem falar alguma coisa, à vontade. Agradecer muito a parceria, o espaço, como a Lia trouxe perfeitamente, organizações do terceiro setor acontecem, obviamente, pelo trabalho e esforço das pessoas que estão nessas organizações, mas muito também por esse trabalho em rede e essas parcerias que tornam viável o que a gente faz todos os dias. Então, tive uma experiência incrível. Já gravei vídeo, já contei para as pessoas da Teto, agora tive a oportunidade de compartilhar aqui também, justamente porque isso fez diferença na minha experiência, na minha carreira, na organização. Então, muito feliz de compartilhar, muito feliz com o convite, e convido todos vocês também a conhecerem um pouquinho mais sobre a Teto. A gente está no Instagram e temos site, enfim, só pesquisar como teto.org.br no Instagram, só teto.br. E como eu falei, né, são as pessoas que acreditam no nosso trabalho, organizações, empresas, enfim, que tornam viável o que a gente faz todos os dias. Então, muito obrigada pelo convite. Se quiserem trocar também, acho que tem aí as minhas redes e o meu nome na divulgação desse espaço, então estou super disponível e mais uma vez, muito obrigada. Eu só queria agradecer também, acho que foi uma ótima experiência, foi um processo bem rico para a gente na Vagalume. É, Foi bem importante. Então, eu deixo aí o convite para todos se voluntariarem a serem coaches, porque foi bem legal mesmo. Acho que sim, né? Às vezes a gente enfrenta alguns percalços. Os pro bonos também, às vezes, internamente, são difíceis, né? Porque, por um lado, a gente tem uma ICF super comprometida com o pro bono, mas a gente também passa por experiências de pessoas que oferecem pro bono e acaba que é muito demorado, que o negócio não anda. Então, assim, a gente também tem essa sombrinha, mas eu acho que peço para vocês continuarem insistindo e realizando esse trabalho, porque é isso, somos todos profissionais que precisam de desenvolvimento e de acolhimento, de ferramentas, né? Então, só agradecer e provocar a quem está aqui a se candidatar. Obrigada. Obrigada. Caleb, Bem, do meu lado eu queria agradecer, né, e prestigiar todos aqueles outros coaches aqui da ICF Brasil e Mundo que participam dos programas de voluntário, né, que eu só estou representando, eu só sou um caso, mas a gente tem muito mais gente participando também. E se você não está participando, aqui fica o meu convite, né? Se quiser, marca um café, a gente conversa um pouco para trocar como é a experiência. Acho que quanto mais a gente pode ter a oportunidade de conversar melhor e que é muito rico, realmente. Olha só, a gente está vendo aqui, né, do lado de quem está sendo beneficiado pelo processo e é um ganha-ganha. Então, acho que é um ganha-ganha para a organização, para o líder, para a gente como coach, para o coach em geral, para o mercado, né, para a imagem que a gente tem também frente ao mercado. Então, fica aqui meu convite para todo mundo poder participar. maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês, pelos depoimentos, pela troca. Obrigado, pessoal, que veio aqui participar hoje. Coloquei aqui aí no chat tem as redes sociais que a Laiane e a Lia colocaram, e eu também coloquei já no chat a avaliação, os nossos próximos eventos e o formulário de inscrição para o Coaching Pro Bono. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau.
Boa Obrigado, tarde. Obrigada, tchau, gente. tchau. Tchau, Boa tarde. obrigada. Obrigada. Beijo. Um abraço.